Bem-vindos ao nosso canal. O tema de hoje nós vamos falar sobre depressão e suicídio. De acordo com as Nações Unidas, a estimativa é que suicidam-se por dia 3.000 pessoas. Uma a cada 40 segundos. Números assustadores, não é mesmo? E é por isso, a pedido da minha amiga Suelen, achei muito interessante esse tema e resolvi pesquisar. Vamos conversar um pouquinho sobre suicídio. Dentro da linguagem transpessoal, o que nós observamos que ocorre com a depressão que leva ao suicídio? Quando a pessoa fica deprimida, que sofre de depressão, ela é cindida. Como eu diria, ela não consegue se conectar com a sua verdadeira essência. Ela não consegue se perceber como um ser divino. Então, o que é a depressão? A depressão é não ver sentido na vida, não ver sentido em nada. Normalmente as pessoas que são descrentes, e veja bem, eu falo descrente no sentido amplo da palavra, ela não consegue ver um sentido para a sua vida, ela não consegue ver uma razão para viver. E não importa se ela está casada, se ela tem filhos, se não tem. O estado dela é um estado de energia muito baixa, aonde ela não consegue alcançar o nível quântico, o nível da espiritualidade, o nível de ver o belo, o nível de ver o eu sou. Ela não consegue se perceber nisso. Normalmente, existem pesquisas que falam que pode ser até genético. Se já houve caso de suicídio na família, pode vir, com uma tendência. Já descobriu também que tem um hormônio no sangue que detecta já uma probabilidade maior a ter depressão. É claro que a depressão é a falta de produção de certos hormônios que trazem bem-estar, trazem alegria. Mas nosso cérebro produz esses hormônios se nós conseguimos visualizar uma razão para viver. E é interessante que as pessoas tenham consciência que nós não somos iguais a todo mundo. E tem pessoas que não conseguem. Então, um trauma vivido, um índice que me chamou muita atenção, que tem muitos jovens de 12 a 14 anos se suicidando. O que acontece, nessa sociedade? Nós estamos vivendo um período de grandes mudanças. E essas mudanças, elas praticamente nos obrigam a nos transformar. E elas requerem uma energia muito grande para que essa transformação aconteça. E essas pessoas não conseguem dar essa volta para entender que essa transformação é um chamado do espírito. O suicida, ele não vê sentido para a vida, ele não vê sentido para nada. Tem os suicidas que são por uma questão de doença incurável, tem suicidas que numa separação acreditam que o mundo perdeu a razão de ser. Tem suicidas que simplesmente não têm vontade de viver. São características. Ao certo, ninguém sabe exatamente o que ocorre com essas pessoas que resolvem dar fim nas suas vidas. Eu, particularmente,
Não consigo entender. É claro que a gente pesquisa, a gente estuda, vê estatísticas, né? Existem mais possibilidades num grupo de pessoas do que em outros. O que dá para perceber é que hoje nós vivemos um momento mundial de relações líquidas, aonde realmente a gente não encontra o outro disposto a nos ouvir. Não estou falando escutar, não estou falando aquela conversa banal. Sabe onde é que eu percebo isso? Quando eu posto um vídeo que tenha uma reflexão aprofundada, pouquíssimas visualizações. Quando eu posto um vídeo com soluções imediatas, muitas visualizações. Porque dentro desta dinâmica líquida que nós vivemos, nós queremos tudo para ontem. E se o outro, né, se o terapeuta, se o professor não oferecer uma solução imediata, ninguém quer. Ninguém quer saber. Por que o coaching está em alta hoje? Porque ele oferece soluções imediatas. Mas isso não quer dizer que são soluções profundas, soluções permanentes. Soluções permanentes é quando você consegue abstrair uma ideia, um pensamento e conseguir trazer ele para o fundo do seu ser e praticar no dia a dia ele ao ponto dele tornar-se parte de você. Não para uma solução imediata, mas para uma solução de mudança de paradigma, de mudança de vida, de mudança de dimensão. É interessante quando uma pessoa não consegue perceber que ela é capaz de transformar a sua vida, a vida perde o sentido para ela. Ela não vê razão para viver. Ela acredita, sinceramente, que, pondo um fim na sua vida, ela estará resolvendo um problema não só para ela, como para a sociedade, para quem está ao lado dela, para quem possa se importar com ela. E uma outra coisa muito interessante. A gente fala de suicidas, aqueles que põem um fim definitivo na sua vida. Mas de acordo com Chico Xavier, o espírito Emmanuel, o suicida é todo aquele que sabe que as suas práticas estão acabando com a sua vida. Que práticas são essas? Quem come demais, quem bebe, quem fuma, quem se droga. Tudo aquilo que eu consumo e sei que estou prejudicando o meu corpo físico, eu estou cometendo um ato suicida. Se eu sei que eu estou doente e não procuro ajuda para reequilibrar a minha saúde, eu também sou um suicida. Então perceba que os índices de suicídios são muito maiores, porque essas pesquisas, elas só falam daqueles que se matam concretamente. Mas aqueles que estão se matando diariamente, de forma homeopática, não estão nos relatórios. Para podermos ajudar a melhorar a situação dos suicidas, nós precisamos prestar atenção em quem está do nosso lado. Quais são as ideias? Quais são as roupas que usam? Se fecham dentro do quarto, se tomam sol, se tem esperança na vida. Nós precisamos estar atentos.
e emanar luz para todos eles. Mas não adianta nós praticarmos atos suicidas, como usar elementos que prejudiquem a nossa saúde e achar que nós somos melhores do que os depressivos. É muito importante todos nós começar a perceber o grau de autossuicídio que nós praticamos no nosso dia a dia, para a partir daí começarmos a ajudar nossos irmãos, nosso semelhante. Se você é depressivo, você tem consciência que é depressivo, procure ajuda. Procure ajuda aonde você puder alcançar ajuda. Se você acha que não tem dinheiro para procurar um médico, tudo é difícil, tudo é complicado, comece tomando sol. Sol. Sol é um ótimo remédio para a depressão. Comece usando roupas claras, roupas vivas. Abra sua casa, escancare a sua casa para que o sol entre, troque suas energias e comece a caminhar. Vai ser difícil? Vai ser difícil no começo. Mas comece por essas simples coisas, que é colocar a máquina física em movimento e a respirar o ar da vida. O sol e o ar têm o poder de transformar a sua energia. Comece por esse ato. Comece a respirar e procurar sentido na vida. Ok? Conto com vocês até o próximo vídeo. Continuo aceitando dicas para os próximos vídeos.